E neste vídeo eu vou correlacionar dois casos em que um pastor aplica golpe em fiéis. Porém, um dos casos já foi julgado e vou explicar a decisão do juiz, que deixa a igreja em situação complicada. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Tem algumas semanas que eu me deparei com o caso onde um pastor evangélico é investigado por aplicar golpes de cerca de 3 milhões em fiéis e na igreja em 17 mil, lá no estado da Paraíba. Então essa notícia me fez lembrar de um caso semelhante, julgado em fevereiro do corrente ano, 2023, em São Paulo, onde a igreja teve que indenizar uma vítima de golpe aplicado por um pastor da igreja. Uma decisão do TJ de São Paulo. A notícia, o título da notícia aparece assim: pastor evangélico é investigado por aplicar golpes de cerca de 3 milhões em fiéis e igreja em 17 mil. É uma notícia de julho de 2023. E diz assim: um pastor evangélico está sendo investigado por estelionato após um golpe de aproximadamente 3 milhões contra fiéis em uma igreja localizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Até o momento, 35 vítimas foram identificadas. A igreja onde ele era pastor também foi vítima de furto, estimado em 17 mil. De acordo com a superintendente da Polícia Civil de João Pessoa, Cileide Azevedo, um inquérito policial foi instaurado e vítimas já foram ouvidas após boletim de ocorrência registrado pelo pastor presidente da Assembleia de Deus em João Pessoa, responsável por 150 igrejas congregadas, quando informado em reunião sobre a ação do pastor. O suspeito agia de diversas formas, utilizando a condição de pastor e da confiança que os fiéis tinham nele. O golpe foi aplicado por meio de empréstimo de dinheiro em espécie, cartão com senha, cheques e notas promissórias. Até mesmo foram feitos financiamentos de veículos em nomes de fiéis. O valor que deveria ser pago mensalmente nunca era devolvido. Desde o último dia 12, o pastor não comparece à igreja. No caso 12 de julho, a Assembleia de Deus na Paraíba informou por meio de nota que este pastor teria praticado crimes como estelionato e furto contra a igreja, congregados e pessoas próximas. Diante de evidências apresentadas em uma reunião, o suspeito foi afastado das suas funções eclesiásticas. Veja bem, eu apresentei então para vocês um caso que está ocorrendo agora, está em investigação. E agora eu vou apresentar um caso que já foi investigado, que já foi julgado. Eu vou falar para vocês a sentença. Então é algo semelhante, mas esse caso que eu vou contar aqui ocorreu em São Paulo. A sentença saiu em 1º de fevereiro de 2023. Diz assim, o título: Igreja deve indenizar vítima de golpe aplicado por pastor. É uma decisão do TJ de São Paulo. É objetiva a responsabilidade da igreja por ato de seu preposto. O entendimento é da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao confirmar por unanimidade a rescisão de um contrato firmado entre um aposentado vítima de golpe com uma construtora e um pastor evangélico. A empresa, o pastor e a igreja, veja bem, a empresa, o pastor e a igreja devem restituir
solidariamente um total de R$250 mil, além de pagar indenização por danos morais de R$40 mil. Consta nos autos que o aposentado recebeu um convite para participar de um investimento por meio de uma sociedade com a construtora que era de propriedade do pastor. Foi prometido um retorno de 40% do valor investido após 12 meses. Passado o período e informado que o rendimento foi de 60%, os réus induziram a vítima a fazer novo investimento para a construção de um estacionamento. Após um ano e sem obter informações concretas acerca dos investimentos, o autor percebeu que se tratava de um golpe. Em primeira instância, o juízo afastou a responsabilidade solidária da igreja, com a condenação somente da construtora e do pastor. A sentença foi parcialmente reformada, pois, de acordo com o relator do processo, o desembargador César Ciampolini, tanto a construtora quanto a igreja tinham o mesmo endereço. Além disso, o magistrado afirmou que o prestígio e a confiança decorrentes da posição de um pastor foram lamentavelmente utilizados para aplicar golpes em fiéis. Há diversas ações que comprovam que outros devotos, confiantes na relação que tinham com o pastor, celebravam contratos que se revelaram meros golpes financeiros. Em casos de danos morais ou materiais causados por pastores, o desembargador afirmou que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem aplicado um artigo do Código Civil para responsabilizar as igrejas. Está cristalino, segundo ele, que o réu explorava a situação de normal ascendência espiritual que, como pastor, tinha perante os fiéis, lesando-os. E o relator também majorou a indenização, que passou de 18 mil para 40 mil reais. Isso porque, segundo o desembargador, os réus se aproveitaram da situação de preponderância e do intuito temor reverencial que suas vítimas tinham para com quem julgavam ser portadores de mensagens e testemunhos divinos para locupletar-se. Bem, pessoal, apresentei 2 casos aí para vocês, um ainda em investigação, um já tramitado e julgado, e eu narrei a sentença aí para vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta. Sobre a igreja ser responsável pelas ações de seu pastor, responda para a gente aqui no canal, vou deixar a enquete aqui no primeiro comentário fixado e aqui na descrição do vídeo também. Aí você responde, tem duas opções de respostas. Sobre a igreja ser responsável pelas ações de seu pastor, você é contra ou você é a favor? Se você é contra, você vai escolher a primeira opção, sou contra. A igreja não tem nada a ver com as decisões, as ações do pastor. Ou se você é a favor dessa condenação, sim, a igreja deve ser responsável pelas ações de seu pastor. Então responda a enquete aqui e depois eu trago para vocês o resultado dessa pergunta, o que a maioria aqui dos inscritos pensa sobre o assunto. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.